Fala, profissionais! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Visão Corporativa. Eu, Bruno Custódio, te dou boas-vindas em mais um conteúdo do nosso canal. Hoje, segunda-feira, é dia de falar sobre gestão. O tema de hoje será liderança, tipos de liderança. Mas antes de começarmos a conversar sobre esse assunto que é importantíssimo para todos os negócios e para a carreira de todos os nossos profissionais, eu vou te fazer um convite especial para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos do Visão Corporativa, que você possa também compartilhar, se assim desejar, esse conteúdo para seus colegas de trabalho, de profissão, familiares, amigos. E não deixe de interagir, curtindo, dando dislike ou comentando nesse vídeo. Faço questão de ler todos os comentários, porque o objetivo do Visão Corporativa é proporcionar para mim e para você crescimento. Seja crescimento profissional e crescimento nos negócios a qual nós estamos inseridos. Seja fazendo a gestão, seja empreendendo, ou seja trabalhando, seja na iniciativa privada ou na iniciativa pública, tá bom? Então, vamos para aí nosso vídeo. Então, hoje vamos falar sobre liderança. Primeiro, eu quero dar minha opinião para vocês sobre o que é liderança, como eu enxergo a liderança, tá? Ao longo dos meus 21 anos de carreira profissional, eu fui líder pela primeira vez aos 21 anos, dentro de um contact center, primeiramente cuidando da área de crédito, de vendas de crédito consignado e crédito pessoal, e no ano seguinte, cuidando da operação de cobrança de várias marcas aí do país. E liderança para mim é o quê? Eu enxergo hoje que liderança é um farol. Ele é um grande farol. E por que um farol? Porque liderança, ela precisa iluminar o caminho daqueles a qual ela tem conexão e relacionamento. Digo isso porque, sendo farol, ela não vai iluminar ou só tem que iluminar os seus subordinados. Mas o líder, como referência, ele precisa também iluminar os seus pares, os seus superiores e os seus clientes. Então, o líder, como farol, ele é multidimensional. O seu propósito é iluminar o caminho, dar a direção, dar o caminho que tem que se caminhar, seja equipe, seja cliente, seja pares e seja aqueles a qual nós temos que prestar esclarecimento ou prestar informações sobre o que estamos fazendo. E essa postura só acontece quando nós somos referência. Então, como farol, eu tenho que ser uma referência, não somente técnica, mas também de conduta no dia a dia do nosso negócio, ou do negócio a qual você está inserido. Porém, para que uma liderança ela possa ser bem-sucedida, eu entendo que a liderança precisa ser íntegra. Sem integridade, sua liderança, ainda que você tenha um papel, ela não será legítima. E quando eu falo de integridade, você precisa ser uma pessoa sem ranhuras. Não estou dizendo que você não vai ser uma pessoa sem pecados, porque não existe pessoas sem pecados e não existe pessoas perfeitas. Mas quando eu falo uma pessoa íntegra, é uma pessoa que tem boa conduta, bom comportamento, uma pessoa que você vai olhar e você vai ver credibilidade. Quando não há credibilidade, você pode ser dono de um negócio, você pode ser um chefe que está há anos numa empresa, você pode ganhar um melhor salário, mas sem credibilidade, você nunca terá a equipe nas suas mãos. Você nunca terá o respeito do seu cliente. Você nunca vai ter o respeito dos seus pares e tampouco para quem você está sendo liderado. Então, sem credibilidade, não tem liderança. Então, é importantíssimo que o líder, como farol, ele seja íntegro e sempre direciona aqueles que se alimentam da sua luz para um bom caminho. Então, essa é a forma como eu enxergo liderança.
Mas no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os tipos de liderança. Porque do que o mundo é mundo, sempre houve líderes. Cada pessoa é única, então cada ser humano tem suas próprias características pessoais. Seja em momentos amenos, seja em momentos de pressão, cada um tem uma maneira de se portar, de agir, de acordo com as situações que vão pintando no seu dia a dia. Porém, existem modelos clássicos e eu quero abordar com vocês esses 10 tipos de lideranças. 5 tipos mais tradicionais e 5 tipos de liderança moderna, de modo que você tenha o conhecimento, busque informações sobre elas e você possa, quando aplicado algum tipo de teste de perfil de liderança, você possa avaliar, se identificar ou não. O que é importante, não existe um perfil melhor do que o outro. O importante é que você seja autêntico e seja conhecedor do perfil que você tem e sabedor dele possa se adaptar à realidade do contexto a qual você será inserido para executar a sua liderança, tá bom? Então vamos lá. Sobre esses 10 tipos de liderança, vamos separar eles em lideranças de estilo tradicional ou clássico ou de liderança moderna, tá? Primeiro, sobre liderança tradicional. A primeira eu vou trazer que é a liderança autocrática. A liderança autocrática, ela tem um viés muito do eu. Então, o líder decide. O líder, ele não dá muito ouvidos àqueles que eles estão gerenciando. Ele está gerenciando. O líder autocrático, ele define tudo por ele mesmo, por convicção, por experiências da sua jornada. Ele não dá muito ouvidos ao que os outros têm a dizer. Então, ele sempre procura fazer decisões monocráticas, autoritárias e tudo se baseando na sua experiência ou no seu ponto de vista de enxergar as coisas, tá? Então, o tipo de liderança autocrática geralmente tem esse perfil. O segundo modelo já é um modelo mais laissez-faire. O que é o modelo laissez-faire, que também podemos chamar de modelo liberal? Como esse tipo de liderança ele permite que os liderados ele conduzam o negócio, conduzam a área da maneira que eles quiserem. O líder laissez-faire, o líder liberal, ele não interfere no dia a dia da equipe. Ele é o responsável por aquelas pessoas, mas ele praticamente delega 100% sem nenhuma interveniência na execução das atividades e das tarefas que precisam ser executadas, tá? Então essa é a característica principal do tipo de liderança laissez-faire liberal. O terceiro modelo é o líder democrático. Diferentemente do autocrático, que define tudo sozinho, o democrático gosta de ouvir. Então, quando tem um problema, como tem um projeto, alguma situação a ser feita, ele, através de conselhos ou através de um debate democrático, ele ouve a opinião de cada um, pondera para poder tomar a decisão. Ou até mesmo aplicando modelos de gestão, juntos ele compartilha o processo de escolha do qual caminho a seguir naquela tarefa ou naquele projeto que ele está executando. Então, a característica do líder democrático, ele ouvir e compartilhar o processo decisório com os envolvidos da equipe, tá bom? Um outro modelo, que aí seria o quarto modelo de liderança clássica, seria a carismática. Nesse caso, o líder ele é visto como uma pessoa boa praça, com boa entrada, que deixa o ambiente muito alegre, um ambiente feliz. Geralmente, esse tipo de ambiente às vezes não tem um nível de exigência muito alto, então ele evita gerar desconforto na equipe, e aí precisa se ponderar até que ponto isso é bom ou ruim, então cada um faça o seu juízo de valor, mas a liderança carismática permite muito que o ambiente seja acolhedor, com pouco ruído,
mas permitindo que as pessoas se sintam à vontade, geralmente um ambiente de pouca cobrança. E, por último, é o tipo de liderança burocrática. Para fechar esse elo dos 5 modelos clássicos, a liderança burocrática ela já tem um perfil mais baseado em regras. Então, tudo tem que ser feito baseada em regra, procedimento, códigos, atas, condutas, é tudo muito organizado. Então, nada pode acontecer fora dos parâmetros que já estão definidos. Isso pode fazer com que, por exemplo, o processo possa se tornar um pouco mais lento. Mas isso, em contrapartida, tem a tendência, por exemplo, de diminuir erros dentro do processo, uma vez que a equipe e o liderado vão sempre procurar fazer tudo dentro das normas. Então, dentro de liderança clássica, estilos clássicos de liderança, então você tem a autocrática, a democrática, o laissez-faire, que é o liberal, o carismático, o burocrático. Cada um com seu ponto positivo, negativo. Se a gente for resumir, autocrático, o ponto negativo, ele pode gerar um ambiente de animosidade muito alto na equipe dele. Por outro lado, ele assume o processo de decisão e, para o bem ou para o mal, ele é o único responsável dentro daquele processo. Já o democrático, ele dilui o risco entre todos, ele faz um ambiente mais participativo, porém, ele vai ter que lidar, às vezes, com decisões que vão contra o que ele está imaginando. Já o laissez-faire, ele deixa tudo muito liberal, muito aberto, ele não costuma ter muito problema em termos de ambiente. Em contrapartida, você vê um barco sem muito norte, sem rumo, e uma vez que você não tem um farol, cada cabeça uma sentença, então você pode ter a perda da credibilidade e da autenticidade daquela liderança, tá? Já o carismático, ele permite um ambiente super alegre, super descontraído, em contrapartida, um ambiente de pouca exigência. E já a parte do líder burocrático, ele segue as regras, então tem tendência talvez de acertar mais, em contrapartida, é um processo de gestão mais lento que pode ser incompatível com a velocidade que às vezes alguns departamentos precisam ter para satisfazer as necessidades do cliente. Ok? Vamos para o outro lado. Modelos de liderança moderna. Primeiro, a transformacional. O líder transformacional, ele tem uma pegada de modificar a realidade. Você pegar ambientes e você transformar, empoderar, mudar a lógica, mudar mindset e, por que não, a metanoia, que é de fato a mudança de mentalidade. Mindset tem a busca de pensar fora da caixa, mas a metanoia é você mudar a mentalidade, pensar de forma diferente do que você aprendeu até aquele momento. Então, o líder transformacional, ele tem um pensamento disruptivo, ou seja, de romper com o modelo atual ou com o status quo, com a forma como é feita até aquele momento, tá? Já um outro modelo de liderança, temos um modelo de liderança servidora, que o foco do líder é servir a equipe. Então, tudo que for necessário para entregar as melhores condições para que a equipe possa fazer a sua entrega, o líder servidor vai fazer. Tanto para desenvolver sua equipe, tanto para poder proporcionar as melhores condições para que a sua equipe possa se desenvolver e entregar aquilo que precisa ser feito. Um outro tipo de liderança que existe é a liderança coach. A pegada da liderança coach, ela já tem um viés mais de mentor. Como mentor, ele vai estar muito preocupado com a formação da sua equipe, com o processo de aprendizagem. Quando acontece o erro, aprender com o processo do erro. Ver que situações difíceis podem te ajudar a você melhorar, se tornar uma pessoa, um profissional melhor. Quando você está no momento bom, entender que aquilo ali é o topo. E se você não continuar evoluindo,
dali em diante só tem descida no processo. Por exemplo, Bernardinho tem muito dessa pegada quando ele era técnico da Seleção Brasileira de Vôlei. Também um tipo de líder coach, de mentor, de formar novos profissionais ou de potencializar a entrega daqueles a qual ele lidera. Um outro tipo de liderança que é extremamente importante e moderna hoje em dia é o tipo de liderança situacional, ou seja, o líder situacional, ele adapta o seu perfil de liderança de acordo com a realidade. Então, ele pode invocar, as atitudes autocráticas, atitudes democráticas, servidora, de liderança coach, ou seja, ele vai agindo de acordo com a necessidade. Então, ele, às vezes, ele tem convicção de quem ele é, às vezes pode ser percebido por algumas pessoas que ele não tem identidade própria, mas, na verdade, ele está utilizando um método que ele utiliza um remédio ou um analgésico mais adequado para aquele momento, a realidade que ele está vivendo. Então, o líder situacional, ele age de acordo com a necessidade. E, por fim, até pela questão do advento da tecnologia, dos modelos de negócios mais ágeis, você criou a liderança ágil, que totalmente seguindo o modelo ágil de gestão, permite fazer uma gestão descentralizada, potencializando também pessoas e departamentos fazer naquilo que precisa ser feito, mas no final do dia, o grande objetivo é ele permitir que o processo possa fluir de uma maneira mais rápida, mais ágil, fazer testes e fazer entregas de forma mais efetiva. O modelo de liderança ágil, por exemplo, permite que, em vez de você, por exemplo, criar um produto e só lançar ele quando ele estiver pronto, você fazer pequenos testes antes para verificar se aquilo é uma boa ideia ou não e você abordar. Então, o processo de liderança ágil permite muito que a equipe ela possa evoluir de maneira mais objetiva, focada na entrega, principalmente de curto prazo, de modo boas ideias continuar no processo para amadurecer, ou ideias que pareciam boas, mas quando praticadas ou testadas, antes, quando não evoluindo, elas acabam sendo abortadas. Então, a liderança ágil permite que o processo da equipe possa fluir de maneira mais rápida. É isso. Então, resumindo, as lideranças modernas, você tem um modelo transformacional, servidora, coach situacional e liderança ágil. Você pode me perguntar assim, Bruno, tá bom, mas qual é o melhor perfil de liderança? Minha resposta para você, não tem. Talvez, qual que seria o ideal? Você conhecer todas elas e você talvez tender a ser um líder situacional. Digo isso porque você vai se adaptar e aplicar o melhor estilo de liderança, o melhor remédio de liderança de acordo com a realidade e o contexto da equipe que você está montando. Porém, não existe um perfil correto. O que existe é um perfil adequado para aquela realidade que você está inserido. Se você tem uma equipe, por exemplo, mais júnior, ou você que é dono de um negócio, está conduzindo profissionais iniciantes, você vai ter que ter um estilo, você vai ter que puxar mais a tua equipe para fazer as coisas acontecerem. Então você vai ter algum tipo de liderança mais adequado, talvez um modelo mais autocrático, mais incisivo, vai fazer com que as coisas aconteçam no tempo que você precisa. Agora, por exemplo, quando você tem uma equipe de alta performance, está trabalhando com profissionais muito sênior, às vezes até no teu mesmo nível de intelecto que você tem, talvez você vai ter que utilizar um estilo de liderança mais democrático, mais ágil, que vai permitir com que a equipe possa fazer parte do contexto também, de modo que você não perca o profissional com o passar do tempo. Se eu fosse dizer geralmente quais são os perfis que eu mais gosto, eu gosto muito da liderança situacional. Eu me identifico muito com a liderança servidora. Se eu olhar minha trajetória, eu olho assim, poxa, eu tenho características de líder servidor, tenho uma preocupação muito grande com a minha equipe e com a formação e desenvolvimento da minha equipe.
Eu ajo também de maneira situacional, então, de acordo com o que está acontecendo, eu vou dar um remédio mais enérgico, ou mais leve, ou mais brando para a minha equipe. E eu gosto também da liderança transformacional, que a liderança transformacional permite você romper com o status quo que está naquele momento e você proporcionar uma nova realidade para aqueles que você está liderando, com aqueles que você dialoga. Mas, dentro da liderança clássica, o modelo burocrático também é interessante. Eu gosto das coisas com regras, das coisas bem definidas, desde que não atrapalhe o processo de entrega. Mas eu gosto, por exemplo, de questões de regras. Então, o modelo burocrático tem um formato interessante que eu gosto no dia a dia de trabalho também, por exemplo. Mas o ideal, existem testes gratuitos aí na internet, o ideal que eu recomendo é que, primeiro, você entenda quem você é. Faça testes psicológicos para traçar o seu perfil de liderança. E uma vez traçado, entenda os prós e os contras que você tem. Olhe para o seu negócio ou para a área que você está comandando e veja o que você precisaria fazer, olhando os pontos fortes e os pontos negativos também, e aprenda com eles. Aprenda para que você possa estar preparado para lidar com cada tipo de perfil. Porque, geralmente, você não vai ser líder sozinho. Você está trabalhando numa grande empresa, por exemplo, você vai lidar com pessoas de nível igual ou superior ao seu. Então, sabendo todos os perfis, como eles se comportam de forma positiva ou negativa, vai te permitir você fazer uma gestão mais eficiente para que você possa se destacar no seu negócio ou no seu dia a dia do trabalho. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo foi um pouquinho mais longo, mas eu espero que você tenha gostado, que ele seja útil para você. Coloque aí seu comentário, o que você achou. E, de antemão, te dou um grande abraço para você. Fique com Deus e até um próximo vídeo. Tchau!